capital. Ou ainda, o superávit do orçamento corrente. O que isso quer dizer, né? Que a classificação da receita, ela vai depender da classificação da despesa, né? Quando for despesa de capital, será uma receita de capital. Quando for empregado ou oriundo de empregado em uma despesa corrente, de uma receita corrente, certo? Deixa eu passar aqui, vamos lá. Dentro da receita, nós vamos trabalhar agora os estágios dessa receita, né? Como que funcionam os estágios? Então, nós temos aí o primeiro estágio do planejamento. Ele compreende a previsão de arrecadação da receita orçamentária, que está lá constante na LOA, né? E é resultante, então, de metodologias de projeção usualmente adotadas. Ou seja, é igual você fazer aí um planejamento dentro da sua casa, né? Do seu orçamento de casa. Você vai lá, planeja o que você espera receber e, dependendo, né, da inflação, você pode jogar uma estimativa ou estimativa de crescimento, né? Então, você usa sempre, na maioria das vezes, pelo menos, né, como base, os recebimentos anteriores para poder ter uma projeção futura, né, dessas suas receitas, certo? Lembrando que estamos falando do estágio de receita e não de despesa, tá? Execução. O que é a execução, né? Deixa eu voltar aqui. A lei que rege o orçamento, né, a nossa lei 4.320, ela estabelece como estágios aí da execução da receita orçamentária o lançamento, a arrecadação e o recolhimento, tá? São os 3 estágios de execução, nós vamos ver eles detalhados em breve, né, nas próximas telas aqui. Controle e avaliação. O que é a fase de controle e avaliação dentro dos estágios da receita? Ela compreende a fiscalização que é realizada pela própria administração, pelos órgãos de controle e pela sociedade. Então, o controle de desempenho de arrecadação, ele vai ser realizado em consonância aí com a previsão de receita, né? Destacando as providências adotadas no âmbito da fiscalização e combate à sonegação, ações de recuperação de crédito nas instâncias administrativas e judiciais, bem como as demais medidas para incremento aí de receita e contribuição. Importante, nem todos os estágios vão ocorrer para todas as receitas. Quando não ocorrerão, né? Por exemplo, na arrecadação de receitas que elas não passaram pelo lançamento, como é o caso da dotação em espécie recebida por entes públicos, tá? E aí ela não vai passar pelo lançamento. Um outro exemplo é a arrecadação de receitas não previstas, né? O que é uma coisa boa, uma receita não prevista. Imagina não poder né, previsão, o lançamento, arrecadação e recolhimento, tá? A previsão aqui pode ser trocada, né, facilmente pelo planejamento, tá? Lembrando que aqui nós estamos em fase de execução, certo? Então, nós temos aí a previsão, é o nosso primeiro estágio, previsão, e se configura por meio da estimativa de arrecadação da receita, porque eu não sei quanto de receita, né? Eu vou estimar com base o quê? Com base em orçamentos ou experiências anteriores.
nos diz. Então, a Lei 4.320, ela define aí o lançamento da receita como ato de repartição competente, que verifica a procedência do crédito fiscal e a pessoa que lhe é devedora e o escreve em débito desta, né? Então, de forma completa, conforme o Código Tributário, é o procedimento aí administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação de penalidade cabível, né? Então, o lançamento é a inscrição do débito, né? Quando eu estou inscrevendo para o Estado, é uma receita, ou para o governo, esse é o momento do lançamento, tá? Né, já tivemos a previsão, o lançamento, aí nós temos a fase de arrecadação. O que é a fase de arrecadação, né? É a entrega dos recursos devidos aí ao Tesouro, né? Realizada pelos contribuintes ou devedores aos agentes arrecadadores ou bancos autorizados pelo ente. É quando o contribuinte, ele entrega o dinheiro ao banco, que é a primeira parte, né? Para o contribuinte ali já é o pagamento, mas para o Estado ainda não é a receita, né? Em si, a finalização do processo de receita, tá? Na arrecadação. Então, a arrecadação é quando você vai lá no banco, né? E paga aí o seu imposto, paga a sua multa, né? Paga a sua guiazinha, tá? O último estágio, então, nós temos o recolhimento. O que é o recolhimento, né? É quando aquele valor que foi entregue no ente autorizado pelo Estado, pelo governo ou pelo município para receber o seu dinheiro, faz a transferência dos valores a uma conta específica do Tesouro, né? A qual vai ser responsável aí pela administração e controle da arrecadação e programação financeira, observando aí o princípio da unidade de caixa, né? Representado pelo controle centralizado dos recursos arrecadados em cada ente. Então, o recolhimento de todas as receitas será em estrita observância ao princípio da unidade de tesouraria, vedada, portanto, qualquer fragmentação para a criação de caixas especiais, certo? Alternativa correta quanto à classificação orçamentária de receita pública por categoria econômica, tá? Por categoria econômica no Brasil. Então, nós temos afirmativa A. A receita pública é classificada em receitas correntes, receita de capital orçamentária e extra-orçamentária. B. Da receita extra-orçamentária encontram-se as receitas tributárias de contribuição e patrimonial. C. Receita pública é classificada em receitas correntes e de capital. D. Nas receitas correntes tem-se as receitas de operações de crédito e de amortização de empréstimos. E as receitas de transferência de capital de serviços patrimonial e industrial são chamadas de receitas de capital. Então, nós temos aí nosso gabarito letra C, né? A receita pública, nós vimos lá no início da aula, né? Bem no comecinho, que ela é classificada nas receitas correntes e receitas de capital. Inclusive, tem relação, né? Com onde que será utilizado o dinheiro correspondente, a despesa correspondente, né? Próxima questão. O estágio ou fase da receita pública são os estágios, né? Então, nós temos aí, alternativa A, 5, previsão, lançamento, recolhimento, registro e baixa. Já sabemos que não temos aqui algumas fases aqui para o final, né? B, previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento, que é o correto, né? Então, nós temos aí nosso gabarito, letra B. Previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. Então, são 4 estágios da receita pública, tá? Questão costuma cair bastante em prova, certo? Então, cuidado. Em relação à receita pública, assinale a afirmativa incorreta. O superávit do orçamento constitui receita corrente. As operações de crédito são consideradas receitas de capital. A receita tributária é considerada receita corrente. As receitas se classificarão nas seguintes categorias econômicas: receita corrente e receita de capital. Atualmente, segundo a doutrina moderna, ingresso e receita são expressões sinônimas. Então, nós temos aí como incorreta que o superávit do orçamento constitui uma receita corrente. Por quê? Porque ele constitui uma receita de capital,
e não corrente, tá? Por esse motivo. Falamos dos estágios da receita, agora nós vamos falar dos estágios da despesa pública, né? Então, na parte de planejamento, ela vai abranger a fixação da despesa orçamentária e a descentralização ou movimentação de créditos, a programação orçamentária e financeira, o processo de licitação e a contratação, tá? Até a contratação é a fase de planejamento. Por que ele fala de licitação? Lembrando, né, que dentro da administração pública a regra é licitar, né? Tem alguns modos aí de compras que não utilizam a licitação, mas a regra em si é que se utilize, né, o processo de licitação. Nós temos aí a execução. O que é a execução? Deixa eu voltar aqui. O que é essa execução, né? É a etapa, então, em que os atos e fatos eles vão ser praticados na administração pública para implementação da ação governamental e na qual vai ocorrer, então, o processo de operacionalização objetiva e concreta de uma política pública. A Lei 4.320, então, ela vai estabelecer como estágios de execução de despesa orçamentária o empenho, a liquidação e o pagamento, tá? E como nós tínhamos na receita, temos na despesa, né, a fase de controle e avaliação, que compreende a mesma coisa que a receita. Fiscalização realizada por órgãos de controle pela sociedade, visando a avaliação da ação governamental, da gestão dos administradores públicos, da aplicação dos recursos por entidades de direito privado, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Portanto, nós temos aqui os estágios da nossa despesa orçamentária, né? Conforme aí a nossa Lei 4.320. O empenho é o ato emanado da autoridade competente que começa a criar, então, a obrigação do pagamento e consiste na reserva da chamada dotação orçamentária para um fim específico, formalizado por uma nota de empenho. A nota de empenho é o objeto, né, ou o documento que vai formalizar o empenho. Tá? Passado o empenho, nós temos a fase de liquidação, né? O que é a liquidação? Consiste na verificação do direito adquirido pelo credor em título dos documentos comprobatórios dos respectivos créditos, né? Como que é essa fase de liquidação? É onde eu vou certificar. Quando ele me entrega, né, o produto, o serviço, eu certifico na nota fiscal que ele realmente foi realizado de acordo, que a quantidade foi entregue certa, na qualidade correta, né? Que eu não estou comprando gato por lebre, né? Na fase de liquidação, então, que eu confirmo que aquele fornecedor, ele está apto a receber o pagamento, certo? E aí nós temos a última fase, que é, claro, a fase voltando aqui, do pagamento, tá? O que é a fase do pagamento? É, então, a entrega, né, do valor financeiro ao credor por meio do crédito em conta corrente após regular, né, liquidação da despesa. Então, a ordem é, primeiro eu empenho e formalizo esse empenho, né, essa reserva de dotação orçamentária por meio de uma nota de empenho. Depois eu vou lá e faço a conferência do material entregue ou do serviço e liquido essa nota de empenho, liquido esse valor, né, por meio de uma certificação. Eu certifico, autorizando aí, é uma prévia autorização para pagamento, e posteriormente é feito o pagamento, que é o repasso do valor em si, tá? Então, esses são os estágios da despesa. Vamos agora ao estágio da fixação. Agora eu vou falar ali conforme a lei, né? Aquele era só um esquema para vocês mais ou menos compreenderem como funciona. O que é a fixação ou programação da despesa orçamentária, então? Ela vai inserir no processo de planejamento, né? Apesar de não estar aí prevista na Lei 4.320, é a dotação inicial da LOA, da Lei Orçamentária Anual, que, segundo o princípio do equilíbrio, vai assegurar que as despesas autorizadas não sejam superiores aí, como nós vimos, à previsão das receitas. Assim, a fixação vai ser concluída com a autorização dada pelo Poder Legislativo por meio da Lei Orçamentária Anual, ressalvadas as eventuais aberturas de créditos adicionais no decorrer da vigência do nosso orçamento. O empenho. O que nós temos como empenho?
É o primeiro estágio da execução da despesa, né? Porque até então estávamos no planejamento. Ele é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado ou, né, o órgão federal ou municipal a obrigação de pagamento pendente ou não implemento de condição. O empenho da despesa não poderá exceder, portanto, o limite dos créditos concedidos, né? Não pode ser superior ao crédito orçamentário. As despesas só poderão ser realizadas mediante prévio empenho, é o que diz a lei, o qual veda a realização de despesa, então, sem prévio empenho. É vedada a realização de despesas sem prévio empenho. Em casos especiais previstos na legislação específica, será dispensada a emissão de nota de empenho, tá? Estágio da despesa pública, o estágio, então, agora de empenho, né? O empenho pode ser ordinário. O que é um empenho ordinário, né? O empenho ordinário é quando eu já sei o valor correto. Ele vai ter uma única liquidação, a gente fala, né? Você vai lá, eu vou comprar uma cama. A cama custa tanto. Eu vou lá e vou empenhar já o valor da cama integral. E quando eu recebo a nota fiscal, né? Depois da liquidação ali, eu faço liquidação do empenho e recolhimento, tá? Esse é o primeiro tipo de empenho. Depois nós temos a parte do empenho por estimativa. O que é o empenho de estimativa, né? É um empenho que eu não tenho como saber qual é o valor. Eu vou fazer ele com base em valores passados, né? Eu não tenho como saber quanto que eu vou gastar de água, de energia nos próximos meses. Então, eu faço um empenho por estimativa. Eu pego o que eu tinha antes, né? E acabo repassando para valores, né? Bota um pouco mais, um pouco menos, segue a sazonalidade, não segue a sazonalidade, mas ele é um empenho por estimativa, tá? Então, acaba que ele vai ter, sim, uma variação, ou sobra, ou faltar, ele pode ter isso dentro, né? Desse empenho na hora que você for fazer a liquidação, porque você pode gastar menos do previsto, né? Porque é uma previsão, tá? Então, aqui para vocês, ó, o empenho por estimativa, a característica da modalidade, né? É a existência de despesa cujo montante não se possa determinar, tá? E nós temos o empenho global. O que é um empenho global? O empenho global é quando eu empenho o contrato e vou receber várias notas dentro desse contrato. Como, por exemplo, uma prestação de serviço terceirizado. Você vai lá e você empenha, né, 1 ano de serviço terceirizado e essas notas elas vão entrar mensalmente. Então, mensalmente ele vai lá e vai liquidar uma das notas, né? Até passar todos esses 12 meses e todo o contrato ser liquidado, tá? Vão ser várias notas dentro de um mesmo empenho, certo? Então, o conceito do empenho global para atender aí as despesas com montante e também com montante definido. A especificidade é permitida para atender despesas contratuais e que são sujeitas a parcelamento. Muito bem. Estágios da despesa, o último estágio, a liquidação. O que é a liquidação? É o desembolso em si, né? Ela consiste aí, antes do desembolso, né? Ela consiste quando você verifica do direito adquirido pelo credor, tendo por base títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito, né? Ou que ele está apto ao benefício, que é quando você vai certificar, né, de que o serviço ou o produto que eu falei está entrando corretamente, tá? E aí você faz uma certificação e encaminha, então, esse documento para que seja feito o recolhimento. Aí sim, né, o recolhimento não, o pagamento, desculpa. O pagamento, que é aí o último, né, estágio, o recolhimento é na receita, a professora já tá maluca, tá? O pagamento é o último estágio aí da nossa despesa, tá? Ele consiste na entrega em si do numerário, né, ao credor mediante cheque nominativo, ordem de pagamento ou crédito em conta. No CIAF, ele vai ser realizado por uma ordem bancária, equivalente à dívida líquida, e é então, portanto, o último estágio da despesa. Importante, o pagamento da despesa só deve ser efetuado quando ordenado após a sua liquidação. Nenhuma despesa pode ser paga sem estar devidamente liquidada, tá? Toda despesa tem que ser empenhada, né? Empenhada. E não pode ter pagamento se não liquidar.
certo? Questão. O tipo de empenho que visa a realização de despesas cujo valor ou montante não seja previamente determinado ou identificado é o empenho estimado, né? O estimativo, onde você trabalha aí com uma estimativa de empenho, né? Eu não tenho como aferir o valor que vou gastar com energia elétrica, então eu faço uma estimativa, certo? Próxima questão. Ao final de cada mês, um fornecedor de serviços entregou em uma Câmara Municipal uma nota fiscal de prestação de serviço de manutenção. O fiscal do contrato atestou que o serviço fora devidamente prestado conforme previsto no edital de licitação e no contrato. A nota foi anexada ao processo de execução de despesa. O estágio da despesa a ser cumprido na situação atual, então quando ele vai certificar, né, que realmente o serviço foi prestado conforme deveria, conforme o ocorrido, nós estamos aí na fase de liquidação, né, que é a fase aí que tivemos nessa pandemia vários problemas com essas fases de despesa, né, que foram puladas aí no meio e acabou dando problema no final na entrega dos produtos, respiradores, enfim, tá? Então vamos lá. Próxima questão. Assinale a alternativa que apresenta as etapas e os estágios da classificação de despesa. Afirmativa A, etapa de execução por meio de estágios de empenho, liquidação e pagamento. A B, etapa do planejamento por meio dos estágios de empenho, liquidação e planejamento. Empenho, liquidação e planejamento são etapas de execução, né? Etapa do planejamento por meio de estágios de fixação de despesa, descentralização de crédito orçamentário e programação orçamentária e financeira. Etapa de planejamento por meio dos estágios de empenho, liquidação e pagamento. E etapa do planejamento por meio de estágios de fixação de despesa, descentralização de créditos orçamentários, programação orçamentária e financeira e processo de licitação e contratação, e a etapa da execução por meio dos estágios de empenho, liquidação e pagamento. Aí sim, né? Temos aí nossa correta letra E, né? Aí, inclusive, bem completa, né, galera? Traz aí os dois estágios bem completos para vocês dentro do exercício, ok? Concluímos, então, nossa aula aí de receita e despesa, tá? Eu te aguardo aí numa